Mas é isso, eu acho. Foi aquilo que eu falei. O Ronaldo está falando aqui, ó. Eu ouço Black Sabbath, os primeiros álbuns, né? E o que eu sinto, em essência, é um blues em evolução, ou como com uma assinatura diferente dada pela banda. É aquilo. Se alguém fala para mim que o Black Sabbath é o marco zero, por mais que a gente fale assim, porra, é difícil botar o marco zero, eu não vou brigar com essa pessoa, porque realmente o Black Sabbath trouxe elementos para o rock que foram disseminados para as bandas de heavy metal tradicionais, né? O som, o peso, as distorções, isso tudo. Então, assim, eles foram os primeiros? Não. Mas eu acho que foram os primeiros que tiveram isso concentrado em suas canções. Antes, que nem a gente falou de Helter Skelter, para citar um exemplo, tinha alguns elementos que a gente pode pensar, mas o Black Sabbath passou a reunir mais isso no som deles e a galera passou a se inspirar no som que o Black Sabbath fazia. Uma outra questão que a gente tem que lembrar também é que essa década, a exemplo da década anterior, também teve shows beneficentes. No início da década trouxe lá o concerto lá do George para Bangladesh. Em 79 tivemos o Campo Cheia, né? No Nux. Tivemos o No Nux também, um concerto muito bacana. Então, esses concertos eles ainda foram preservados no rock. Na década de 80, você vai continuar com esses concertos, aí vocês vão discutir isso lá adiante, né? Vocês não, você também. Márcio, obrigado aí, membro do canal há 10 meses. Tamo junto, Márcio. Obrigado, querido. Bom, em termos de equipamento, Sal, só para lembrar aqui, para não dizer que os equipamentos estavam se tornando só hi-fi, etc. Mentira. A Sanyo lançou em 1979 o Boombox, que está até hoje infernizando os ouvidos das pessoas, né? Com um som horroroso, bafudo, todo esquisito. Aquela porcaria nasceu em 1979. Sinal que muitos ouvintes não estavam mais se dedicando à qualidade sonora. Tá? Eu tive um da Philips no início da década de 90. Eu botava aqui no ombro e saía na rua. Hoje, infelizmente, o Bluetooth ele amplifica essa capacidade, né? E também tivemos uma outra novidade nessa década, foi o Walkman. Walkman em 79, né? Que aumentou muito a possibilidade das pessoas andarem ouvindo música, né? Como o nome está dizendo, o Walkman. E explodiu a porra da venda das fitas cassetes virgens, né? Que já era a melhor forma de você piratear, e aí você pirateava muito mais ainda. Além de você fazer as suas coleções, que hoje em dia a pessoa só faz mexer numa musiquinha e apertar um botão. Naquela época você tinha que botar no tape deck, apertar o play rec, etc. E eu quero... Turinho, você falou de shows beneficentes. O No Nux, que eu citei aqui, você citou também, é uma coisa que as pessoas podem procurar, deve ter no YouTube, porque é um show de 1979 que vai contra tudo que a gente está falando aqui. Porque quais eram os grandes astros do No Nux? Bruce Springsteen, era Doobie Brothers, era Crosby, Stills & Nash. Era tudo que não tinha nada a ver com a época. É muito legal aquele show. Carly Simon com James Taylor. Todo mundo que não tinha nada a ver mais com disco comigo, não tinha nada a ver com disco, não tinha nada a ver com punk, não tinha nada a ver com... Tinha o Jackson Brown. Eu só quero voltar num ponto ali que o Toninho falou, dessas mudanças ali, né? O Boombox, o Walkman, que podem parecer mudanças pequenas, mas são mudanças que mudam tudo, mudam a forma de se consumir música, né? Você passa a levar a música para onde você quer, principalmente com o Walkman, né? Antigamente, como o Toninho falou na live passada, era o aparelho de som que se tornou o móvel, um dos móveis mais importantes da casa, ao lado da TV. Você ouvia a música na sala ou no seu quarto e tal. Então, a música ali deixa de ser coletiva e passa a ser portátil, mais íntima, mais individual, e isso está até hoje fortíssimo, né?
Não tenho dúvida. É incrível. Depois veio o. Eita. Depois vieram aqueles aparelhinhos de música que você baixa o MP3 e ficava ouvindo. Hoje em dia é o celular, com os streamings. Mas tudo começou com o Walkman. Até ali, música era uma coisa que você ouvia em casa, nas festas, numa discoteca. Depois, principalmente do Walkman, virou, você ouvia onde você quisesse, o tempo todo. Era todo mundo com fonezinho de ouvido andando na rua com um monte de fita cassete feita em casa, pirateada. Olhando entendeu? Em retrospecto, eu não demorei muito a ter meu primeiro Walkman, não. Acho que eu tive em 82. E o meu pai me deu em 82. Era um caixotão assim da Sony, maior que a da fita Sony, cassete. prateado. Prateado. E, cara, eu lembro a primeira vez, a sensação de ouvir, e eu lembro qual música que eu ouvi. Eu saí pra rua para testar, ouvindo Drão, do Gilberto Gil. Parecia que o mundo era sonoro, abriu um novo mundo na minha cabeça, e o estéreo passando. Sabe, vocês lembram do arranjo de Drão, né? E aquilo ficava passando aqui na minha cabeça. Cara, eu fiquei deslumbrado com aquilo, um moleque de 9 anos de idade, assim. Hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, né? Ninguém valoriza. Qual foi a experiência de vocês a primeira vez que ouviram? Vocês têm essa eu lembro do dia que eu comprei o Walkman. Eu lembro mas eu não lembro exatamente qual foi a primeira música. Mas era outra coisa. Não, era assim, tipo assim, o mundo era outro, era preto e branco e se transformou em colorido. E você deixava de ouvir o resto. Mágico de Oz abrindo a porta, entrando no mundo de Oz. Né? É o que eu sempre digo. Hoje em dia, tudo parece muito simples e muito corriqueiro, mas sempre tem que ter um imbecil, um desgraçado, para fazer pela primeira vez. Tem que ter um imbecil que pensou nisso, cara, vamos botar o fonezinho aqui, os caras vão ficar loucos. E fez, parece. Hoje em dia, qualquer um sabe que a gente bota um fone e vai ser. Mas por que não tinham feito antes? Saca? Por que ninguém fez uma porra móvel antes? Por que ninguém. Tem um monte de treco de. Você lembra cinema? A sensação da primeira vez que você ouviu uma música no Walkman, assim, no headphone? Eu lembro como se fosse hoje, sabe por quê? Porque, assim, eu ouvia música basicamente em casa e no carro, né? Aliás, eu sempre tive carro, eu sempre digo assim, o meu carro, ele é uma coisa assim, com um motor que cobre um aparelho de som. Então, porque eu compro o carro mais pelo aparelho de som do que pelo carro. Então, assim, eu andando de carro, eu ouvi música, cara. Hoje eu ando de moto ouvindo música. Isso não pode falar porque você multado. Não pode. É mentira, isso é mentira, tá? Ele anda de ônibus ouvindo música. Não, eu andava de bicicleta com o Walkman, cara. Aquilo era sensacional. É muito bom. Então, é uma nova experiência. Não existia essa experiência. Quem ia andar de bicicleta segurando um radinho? Ninguém ia fazer isso. Não, aí o boombox, carregando um boombox. Eu quero agradecer aqui o superchat do Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Ronaldo, não sei se você acompanhava o trabalho aqui no Pitadas do Sal há mais tempo, mas eu acho que ontem, né, que eu lembro de você ter se manifestado aqui pela primeira vez, e que bom ver você aqui de volta, sinal de que gostou dos papos aqui que a gente leva. Seja sempre muito bem-vindo e obrigado pelo apoio. E notar que as fitas cassetes, elas cresceram em termos de vendas, não somente a fita cassete para você gravar, mas as pré-gravadas mesmo, cara, elas tiveram um boom aí no final da década de 70, início da década de 80, é incrível, tá? Enfim, eu acho que o Walkman é que foi muito responsável por isso, tá? E vamos deixar claro, as fitas cassete virgens eram muito melhor qualidade de qualquer fita cassete comprada, principalmente no Brasil. As fitas cassete oficiais de discos comprados no Brasil eram um negócio de dar medo. Nem o Walkman salvava. Lá vem o crítico de novo. Tá legal. Então, escuta, as fitas virgens que você comprava eram de qual marca? Basf? Scott? Não, né? Também não. Aí também não, né? Isso. Era TDK, não era nem D, era TDK SA pra cima. Pra cima. Eu comprei muito abaixo aquela preta e amarelinha, confesso,
Mas o meu supra-sumo, achava que eu estava arrebentando, era a Basf Cromo de 90 minutos. Aquela cinza, né? Agora, todo mundo sabia que se você comprasse uma de 90, depois ia ter que enrolar a canetinha, porque ela ia agarrar. Sempre, ela ia prender. Sempre. Criaram a caneta Bic para isso, né? Para a gente poder rebobinar as fitas. Pô, Ronaldo falando aqui, eu fico feliz aqui, tudo vale a pena. Eu estava desabafando hoje com o Pitombo, né? De como tá difícil para a entrega dos vídeos, do YouTube de novo, mudando a coisa dos algoritmos e tudo. E eu insistindo em fazer esse conteúdo mais aprofundado, né? Com bate-papo longos, eu vou na contramão do algoritmo do YouTube. Daí, pô, chega o Ronaldo, fala, serei membro também. Ele fez um superchat e está falando que será membro também, porque a gente faz um trabalho sensacional. Muito obrigado, cara. Isso que faz a gente, faz valer a pena a gente continuar aqui fazendo esse trabalho aqui para vocês. Obrigado, querido. Mais uma vez, seja sempre muito, muito, muito bem-vindo. Já colei fita com Durex. Todo mundo já colou fita com Durex. Fica tranquilo. Eu me senti o Jeff Emerick editando. Colando fitinha. Eu me senti o Jeff Emerick colando com Durex as minhas fitas. Aí depois que você faz essa porcaria, você tem que pegar aquele cotonete com álcool para limpar a cabeça. Nossa, que aí acabava com o cabeçote, porque você usava aquele álcool que destruía a porra do cabeçote. Bons tempos. Cara, a Márcia tá falando aqui quantas lembranças. A gente tem que fazer uma live só dessas lembranças da nossa adolescência. Eu pedi licença o Rog Floyd, assim, que tá falando também que já colou muita fita com Durex. Pô, quem não colou, né? Agora o Sobrosa falou que teve uma de 180 minutos. Imagina a finura dessa fita. Nossa, mãe do céu. 180 minutos, nem sabia que teve. Eu também não sabia, não. Eu tive uma de 120, mas não dá certo.